dia, mais uma vez, a todo esse grupo maravilhoso, sala cheíssima aqui presencialmente, e com certeza também nós temos muitos participantes online com a gente, né, fisicamente distantes, mas que vão participar dessa nossa conversa de hoje. Eu não ia fechar a porta não, mas eu acho que vai ser melhor por causa do barulho, e quem precisar ainda se junta a nós. Gente, obrigada por estarem aqui. Hoje eu me preparei para falar com vocês sobre essa temática dentro da terapia infantil que nós temos discutido já várias turmas do nosso curso de formação. Desde o início eu estou deixando meu contato de e-mail, caso queiram falar comigo em qualquer momento, mas quero só passar aqui para esse próximo slide, que repete o título da minha fala hoje, para fazer referência ao curso de formação em terapia analítico-comportamental infantil, que é oferecido aqui pelo IBAC já há muitos anos, e dentro desse curso, oi Thiago, tudo bom? Bem-vindo! A gente tem falado sobre satisfação do consumidor na terapia infantil. E considerando a jornada temática, que é nossa grande atividade hoje ao longo do dia aqui no IBAC, eu achei que seria interessante falar de satisfação do consumidor no contexto psicológico, no contexto clínico da psicologia, porque é uma temática que eu mesma nunca tinha ouvido muito falar, nunca tinha pensado muito, nem como terapeuta, nem como supervisora. Então, eu imagino que seja uma temática nova para muitos de vocês. Muito interessante e muito válida da gente pensar, é o que eu vou argumentar, recuperando um pouco da literatura que eu tenho consultado para falar desse tema. Eram 10 horas dessa temática no curso da especialização, né? Hoje a gente está fazendo uma carga horária diferente na formação, e aí eu resumi mais ainda para a gente falar disso hoje. Mas saibam que é um tema muito rico, que envolve muitas publicações já, particularmente em inglês, e que a gente pode explorar bastante. Para quem não está no atendimento com crianças, jovens e familiares, pode ser algo também que te inspire no atendimento individual com adultos, tá? Então, nós vamos falar desse grande desafio. Eu estou colocando aí essa temática mais ampla, como os desafios na terapia infantil. E chegando no final de semestre, quando a gente vai encerrando os atendimentos e a supervisão no estágio, é uma pergunta que a gente vai se fazer. Cumprimos todos os objetivos? Será que os nossos clientes estão satisfeitos? Até a gente mesmo, né? Estou satisfeito com o processo que eu conduzi até aqui? Que resultados a gente obteve? Como é que a gente avalia isso? Então, os casos que eu mencionar aqui são casos que eu supervisionei ao longo de alguns aninhos já, tanto na graduação em psicologia, como na pós-graduação aqui no nosso curso de formação do IBAC, tá? Bom, falar de satisfação do consumidor, obviamente, envolve a gente falar dessa grande temática do comportamento do consumidor. Os comportamentos do consumidor são muito variáveis, todos nós somos consumidores e exercemos, né, emitimos vários comportamentos de consumo, que envolvem o poupar, o procurar produtos, escolher marcas, decidir o que comprar, usar um produto, avaliar um serviço, descartar produtos e por aí vai. Dentro desse grande cenário, a gente tem a satisfação do consumidor como uma possibilidade de medirmos de alguma forma o resultado de um serviço que a gente oferece. No caso, a psicoterapia é o que como eu estou aplicando aqui essa questão. Deixa eu ver se vai mais uma, não foi não. Eu não vou me ater a detalhar essa proposta de estudo do comportamento do consumidor dentro da análise do comportamento, mas julgo que é importante mencionar para vocês que existe uma proposta bastante sistematizada, com muitas pesquisas empíricas, feita pelo Foxell, que é o Behavioral Perspective Model. Eu apresentei aí uma figura que resume esse modelo de aplicação da análise do comportamento nesse contexto do consumidor. Nós não vamos falar do modelo especificamente, mas eu queria contextualizar que as minhas reflexões, as minhas análises envolvem o uso da análise do comportamento enquanto ciência, enquanto modelo teórico, né, perspectiva metodológica e todos os seus pressupostos filosóficos aí que envolvem o behaviorismo radical proposto pelo Skinner. Então, eu estou me embasando
nessa grande proposta, mas não vou detalhar o modelo, que não é o foco do que a gente vai falar hoje. Então, gente, o que eu queria, assim, instigar vocês a pensarem? Por que é importante que eu, como terapeuta, avalie a satisfação do consumidor? Para alguns, já sou esquisito pensar que terapia é uma relação de consumo, né? Que é um serviço, às vezes até a palavra cliente incomoda as pessoas, mas eu não uso paciente. E acho que a análise do comportamento é pouco comum a gente falar paciente, porque se remete ao modelo médico. E nós não estamos no modelo médico, nós falamos de um modelo de aprendizagem. Então, para mim, é muito tranquilo usar cliente, mas muitos dos meus alunos que vêm de estágio em outras abordagens falam paciente, né? Então, o cliente é uma relação de consumo e a gente precisa pensar que a gente quer ter aquele cliente satisfeito com o serviço, de alguma maneira, que ele tem expectativa sobre o serviço que vai ser oferecido. Isso é real, né? E desde o momento que a gente indica a terapia. Né? Você tem alguém para me indicar? Porque isso é sério, né? Tem que ter uma boa indicação, tem que ser alguém, não pode ser ali qualquer um que eu ache lá no hall de conveniados. Quem? Que clínica eu vou? Para que terapeuta eu vou? Então, até essa indicação é muito importante da gente fazer, e os nossos amigos, nossos familiares, conhecidos, que muitas vezes nos pedem essa indicação, se preocupam com isso. Qual é a qualidade, né? Qual é a seriedade? Qual é o preparo, o comprometimento, a competência daquela pessoa que você vai me indicar? Então, não é banal, não é bobo, não é sem sentido a gente pensar em satisfação do consumidor. A gente pode, então, fazer uma defesa para essa temática na clínica, considerando isso, que nós oferecemos um serviço. E caro, né, gente? Para gente, caro a nossa formação, caro a gente se preparar e caro para os clientes pagarem isso também, né? Então, é um serviço que não é qualquer coisa, não. A maior valorização dos direitos do consumidor, né, começa aí essa lista de argumentos a favor desse estudo da satisfação do consumidor na clínica, tem sido cada vez mais uma prática padronizada se perguntar para o cliente o que ele achou daquele serviço do qual ele usufruiu. É uma avaliação que pode ser feita de forma rápida, pouco custosa e eficiente, e assim te fornecer informações sobre aquele serviço que você está oferecendo. Pode favorecer um maior vínculo entre você como profissional e a comunidade que você atende, e pode te permitir ajustar uma experiência desagradável. Quantos de nós ouvimos os clientes dizendo que eles já levaram a criança na terapia e a terapia foi muito desagradável? Eles não queriam voltar. Foi uma experiência ruim. Infelizmente, a gente ouve isso. Um caso agora que eu supervisionei, né? A cliente chegou de 10 anos. Chegou na primeira sessão para terapeuta estagiária, né? Aí a estagiária treme na base, desespera, liga para a supervisora. Mas concluiu o caso lindamente com essa cliente. E ela, com 10 anos, chega para a terapeuta e diz: Ó, meu caso é difícil, é pesado, entendeu? Eu tenho depressão, já li na internet, tem tudo que tem lá, eu sei que eu tenho, entendeu? E eu já fui psiquiatra, tinha um psiquiatra lá na minha escola, já fui psicólogo, entendeu? Ninguém deu conta. Você acha que você vai conseguir? Eu não sei não, viu? Né? Aí a terapeuta falou assim, acho que eu não vou mesmo não, desesperou, né? Me ligou, nós conversamos e tudo, e elas fizeram um vínculo, gente, tão forte, tão bonito, e concluímos com o maior sucesso, todos satisfeitos, porque aí entra o supervisor também para avaliar essa satisfação, né? O que a gente alcançou, a gente vai encerrar, a gente vai encaminhar esse caso clínico, o que nós vamos fazer daqui para frente com o encerramento do semestre letivo. Então, ela vinha trazendo para a gente, olha, eu já tive contato com o psicólogo, e é muito ruim, é muito chato, eu não gostei. E a gente fala, como nós vamos desconstruir isso, né? E ela desconstruiu. Então, é interessante também a gente pensar que essa satisfação do consumidor, ela possa ser avaliada ao longo do caminho. Não só no início, não só no fim, mas também ao longo do caminho, tá? A criança ou jovem, que são aí
parte da nossa clientela na terapia analítico-comportamental infantil, que eu vou abreviar para TACE, ela exerce vários papéis de consumo. Então, veja, nós já falamos dos vários comportamentos de consumo e esses vários comportamentos implicam vários papéis diferentes. Eu coloquei alguns dos comportamentos que a literatura nos apresenta e a criança e o jovem como uma usuária do nosso serviço, como alguém que influencia a busca, a escolha pelo nosso serviço, que influencia a decisão da família, que pode eliminar um serviço. Eu não gostei desse terapeuta, não quero ir para terapia. Você colocou a terapia na hora do meu jogo de futebol, eu tô cansado, né? Lá só fala de problema, não quero mais. Então, a criança, o jovem, pode exercer vários desses papéis. Marquei como vermelhinho, exceto de pagante, comprador, que não é o típico ele ser o pagante da terapia, né? Mas os vários outros papéis, não é exaustivo isso aqui, há outros, mas ele exerce esses papéis aí que são muito importantes e que muitas vezes vão determinar a continuação ou não da terapia. O início da terapia ou não. Muitas vezes vão levar ao fim da terapia, sem o nosso planejamento, né? Um fim antecipado ali, precoce. Então, a criança está exercendo esses vários papéis, mas nós temos que lembrar que ela, a criança, o jovem, não são o nosso único cliente. Os pais, ou principais cuidadores, ou responsáveis legais dessa criança ou jovem, também são os nossos clientes. E muitas vezes a avaliação que esses dois grupos fazem da satisfação não é igual. Os pais avaliam diferente dos filhos. Então, a gente encontra essa discrepância aí também. E tem mais gente que pode se declarar satisfeita ou insatisfeita com o seu serviço, né? Os seus clientes diretos, as pessoas que te contratam, a gente tem situações que muitas vezes é uma avó que leva para terapia, é ela que paga a terapia, mas ela não é a principal cuidadora. Tem a mãe, tem um pai numa configuração ali nuclear da família, que a gente sabe que não é a única, a família ali é multiestruturada, que aparece para nós. Então, temos outras pessoas que também podem ser os nossos contratantes. As pessoas que são afetadas diretamente pelos comportamentos perturbadores da criança e do jovem. Então, pessoas que estão no contexto escolar, outros profissionais da saúde, irmãos, familiares, essas pessoas podem dizer também para nosso cliente, já ouviram isso? Ah, você vai na terapia porque você é meio maluco, você está precisando mesmo, né? Então, essas pessoas também estão avaliando a psicoterapia. Também podem se dizer insatisfeitas com o que você está fazendo ali naquela família. Os profissionais, né? Já falamos aqui também, tipicamente a escola envolve profissionais que nos ajudam muito. E aí, por que a gente tem que pensar nessa satisfação? E avaliar isso. Por muito tempo, gente, eu atendi, supervisionei e nem pensava em falar de satisfação do consumidor na clínica infantil. E quando a gente olha para a literatura, a gente encontra um monte de publicação que já foi feita, viu? Então a gente não precisa inventar a roda, não. É a gente consumir também essa publicação, esse conhecimento científico e se beneficiar disso para a condução do processo. O que a literatura, então, vai dizer para nós é que um cliente insatisfeito, ele não vai se conformar com isso. Ele vai se comportar de certas maneiras diante dessa insatisfação, né? Que é um nome pode ser muito vago também, muito amplo. Mas ele vai se comportar, e ele vai se comportar rejeitando esse programa. Vocês vão ver a palavra programa aqui aparecendo várias vezes. Entendamos que a TACE é um programa de intervenção. Então, ele vai se recusar a cumprir tarefas, ele vai faltar sessões, ele vai esquecer de fazer um autorregistro que você pediu para ele fazer, né? Ele vai dizer que adoeceu. Nós tivemos uma cliente que foi muito interessante esse semestre também. Ela dizia assim para a terapeuta, ela faltou uma sessão importante já na reta final do processo, e aí a terapeuta telefonou, não conseguia falar, e aí ela mandou uma mensagem pelo celular e disse, olha, eu acho que eu não vou mais poder ir para terapia. Aí a terapeuta disse, não, né, se você não estiver bem essa semana, a gente remarca, não tem problema. E ela disse assim, não, eu não estou bem, eu estou muito mal, você sabe que eu não estou conseguindo nem atender o telefone, de tão mal que eu estou. Então, assim, no contexto todo do caso, a gente entendeu assim, sabe assim, eu não estou afim mais, né? Porque assim,
Você tá passando mal agora, claro, você não vai atender o telefone, mas você vai ficar 3 semanas, assim, sem poder atender o telefone, é muito pouco provável que você não vai falar com mais ninguém no seu telefone, né? Mas a questão é falar com a terapeuta, né? Então a gente entendeu, opa, tem algo ali que a gente precisa pensar, o que é que pode estar acontecendo? Então, o cliente insatisfeito, ele vai se comportar de forma, digamos que a dificultar que esse processo caminhe, talvez até impedir que esse processo caminhe. Ele pode rejeitar completamente esse programa. Então, nós temos que avaliar isso. É uma estratégia de defesa. Quanto antes você detectar essa insatisfação, mais você tem chances de poder agir diante dela e reverter essa questão. E eu acho que também entra um pouco nisso, gente. Eu busquei aí as imagens dessa brincadeira que a gente tem feito muito atualmente, da expectativa e realidade. E isso é muito particular na terapia infantil, porque me parece ainda ser frequente que os adultos tenham uma expectativa para o processo, que é, eu levo a criança, o problema é ela que está dando problema, ela que está fazendo coisa errada, eu levo para lá, vou para uma primeira sessão, primeiro encontro ali que eu falo um monte de coisa, tipo uma consulta médica, falo, e depois é com a criança dali para frente, né? Porque o problema é ela. E a sua expectativa não é igual à realidade. Na nossa perspectiva, a TAS envolve uma participação ativa desses cuidadores, desses pais e de outras pessoas, inclusive. Então, tipicamente no processo, a gente busca a participação de todo esse núcleo familiar ali mais próximo da criança e do jovem. E eu nunca me esqueço de um caso, vocês vão ver a imagem daqui a pouco. Não, gente, eu já passei da imagem, não falei dela, ó. Que é essa imagem que eu tentei reproduzir de um caso de uma aluna minha que, logo no início do caso, nas primeiras sessões, o jovem diz para ela, como um terapeuta, que não era ele que tinha que estar ali. Aí ele pega a cadeira, se senta no canto da sala, de costas para a terapeuta, se recusando a falar na sessão, não sou eu que tenho que estar aqui, é a minha mãe. A minha mãe tem que vir para cá também. E ele não estava errado nessa análise, percebe? Né? Mas, sim, mas também é você, não é só ela, é você, nós estamos falando de interações. Então, nunca me esqueço dessa situação que ela viveu e que foi um caso difícil, em que foi difícil ter a cooperação dele, e que é algo que muitas vezes a gente já assume que vai estar em cena. Não, a criança vai cooperar, a criança vai vir, a criança vai gostar de vir, o jovem vai vir, e não é bem assim também, né? A gente precisa fazer várias intervenções no sentido de garantir essa cooperação, esse engajamento em cena. Então, não é só a criança, né, se tivesse expectativa que, como se fosse ali carregando o carrinho, a criança está lá, eu vou só levando para terapia, né? Não é assim. Você vai precisar se envolver, você vai precisar mudar práticas educativas, você vai ter que mudar a sua rotina em casa e por aí vai. Então, o adulto tem que participar, a criança tem que participar. Essa é a nossa situação ideal, esperada, típica. Nem sempre a gente consegue isso tudo com uma perfeição, uma sistematicidade, mas é o que a gente busca, porque nós sabemos que isso vai gerar resultados mais rápidos e duradouros. Então, por isso, essa participação de mais pessoas é importante, tá? E aí eu fui colocando aqui algumas falas que podem resumir o que a gente ouve um pouco dos nossos clientes ao longo do processo, quando a gente quer avaliar a satisfação. Então, a literatura vai dizer como é que tipicamente se avalia a satisfação do consumidor. Alguém já te perguntou, alguma empresa da qual você consumiu um serviço, produto, te perguntou, te mandou questionário por e-mail, te perguntou no final do atendimento, né? A Renner já tem um computadorzinho lá que você diz, satisfeito, muito satisfeito, tem 3 opções, né? O vermelhinho, o verdinho e o amarelo. Ou às vezes ao o hospital já mandou um e-mail, avalie o serviço. E aí tem um monte de descrições lá para a gente pensar. Como tipicamente a gente avalia a satisfação? Fazendo perguntas para as pessoas. Oralmente, por escrito, na telinha ali do computador, é assim que a gente faz. Na terapia, os clientes podem falar para a gente de uma forma geral sobre isso. Você faz a primeira sessão, mal teve tempo de falar. Seu cliente já vem na segunda sessão, ai, nossa, como as coisas melhoraram. Você, mas já? Como assim? Ora, talvez essa pessoa esteja falando para a gente do fato de ter sido acolhida,
ouvida de uma forma diferenciada, né? Da demonstração de empatia, de saber que tem um contexto de apoio. Isso é muito importante, né? Isso tem efeito mesmo na terapia. Mas não é só isso. Então, é um sinal, digamos assim, bom, o terapeuta já fica muito feliz. Fala, professora, olha só o que a minha cliente falou, né? Ela fala, não se iluda muito, não. Você ainda vai precisar trabalhar bastante. Ao longo do processo, vem essa expectativa. Agora é com a criança, né? Eu já vim. E se a gente começa a chamar muito o adulto para mudar seus comportamentos, ele começa a dizer, mas eu não tenho tempo para nada. Ai, tem que brincar mais com ele, mas eu não tenho tempo, trabalho tanto. Ah, tem que estudar junto? Não, mas ele já tem 8 anos, ele já sabe estudar, não precisa ter ninguém estudando do lado dele, não, né? Ah, tem que organizar a casa. Eu já falei 10 mil vezes que ele tem que organizar as coisas dele, ainda precisa ficar falando, eu não tenho tempo para isso, não tenho paciência para isso. Não tenho habilidade para fazer isso também, né? E lá no final da terapia, o que faz os terapeutas desanimarem muitas vezes é que começa a aparecer um monte de queixa. Olha de onde a gente saiu. Da primeira sessão, né, que você mal teve tempo de fazer intervenções ali planejadas, aplicar técnicas específicas, e já estava tudo maravilhoso. E quando chega no final, que a gente quer que esteja maravilhoso, cada sessão é uma nova queixa. Né? Então a gente precisa entender que sentido isso tem, né? Que muitas vezes é não querer se desfazer de um vínculo, é se preocupar de ficar sem aquele apoio da terapia. Como é que nós vamos fazer sem o terapeuta? Não, nós temos que dizer para ela que tem um monte de coisa ainda para fazer, tem muito serviço que ela não pode encerrar aquele caso. Estou falando isso muito, gente, no contexto da clínica escola, dentro dos cursos de graduação, em que a gente tem um limite de tempo de um semestre letivo, né? Algumas dessas particularidades podem não se aplicar para os casos particulares, por exemplo, tá? Então, tô lá, fazendo avaliação no consumidor, eu elaboro um monte de perguntas para o meu cliente. Há instrumentos padronizados que podem te orientar, eu coloquei alguns nomes aqui, que podem te orientar a saber o que eu pergunto para o meu cliente. O que eu posso perguntar para ele para tentar medir essa satisfação? Essas são algumas possibilidades. Ilustrei aqui algumas das perguntas para vocês conhecerem que não são perguntas muito complexas, né? Pelo contrário, são perguntas amplas, o que pode ter suas vantagens e desvantagens. Então, não vamos conseguir hoje falar de uma visão crítica desses instrumentos, como eles foram elaborados, o que eles incluem, o que não incluem, mas estou ilustrando um pouco do que vocês vão encontrar. Que nota você daria para o serviço que você recebeu? Você recebeu o serviço que esperava? Se um amigo precisasse de um suporte parecido, você indicaria, recomendaria esse serviço? Esse serviço te ajudou a lidar com as dificuldades que você enfrentava junto à criança? Se você precisasse de apoio novamente, você voltaria para a terapia? Vocês já perguntaram isso para os clientes de vocês? Já? Eu também, nunca tinha perguntado. E algumas das respostas. O que eu mais gostei no serviço foi a compreensão e o acolhimento do terapeuta, a ajuda para lidar com os problemas, ser financeiramente viável, a rapidez com que a terapia começou, a acessibilidade que eu tinha com o profissional, de conseguir contactá-lo quando era necessário, a oportunidade que a criança, o contexto que aquela criança tinha para falar sobre aquele problema, a criança gostar do terapeuta, poder brincar, colorir, desenhar, as atividades lúdicas dentro da sessão. E alguns vão dizer, olha, eu queria não ter que falar de problema, aí eu estaria satisfeito com a terapia. Então acho que não vai dar. Mas é como a gente fala do problema, o quanto a gente fala do problema. É possível, gente, em alguns casos clínicos, que falar de uma demanda específica, assim, da queixa específica do cliente, seja algo que a gente precise alcançar com muito cuidado. Agora, também recente, eu supervisionei um caso que envolvia uma queixa da criança de um abuso sexual que ela teria sofrido de um avô numa outra cidade. A mãe mandou a criança para casa da avó, e lá, essa criança ficou alguns meses, ela teria sido abusada numa ocasião por esse homem e contou para a avó. Mas como a mãe estava cheia de problemas aqui, por isso tinha mandado a criança para lá, a avó não queria preocupar a mãe nem perturbar a mãe. E a avó não contou para essa mãe. E a gente entendeu que essa criança ficou protegida,
né, de um outro possível abuso ali, mas isso ficou meio que em segredo. Quando essa criança volta para Brasília, ela conta para a mãe essa história. E a mãe tem toda uma história também pessoal de abuso, pessoal de uma violência conjugal e etc. E, digamos assim, para ser bem resumida na história, a mãe ainda sofre muito com tudo isso, com o que ela viveu e que com a filha viveu. Mas a filha quer seguir em frente. Quer seguir em frente, entende? Não quer ficar relembrando aquele abuso, não quer ficar falando disso de novo, etc. Então, nós não pedimos para ela, em momento nenhum, para a criança na sessão, até porque a mãe já tinha contado tudo para a gente, nós nunca pedimos para a criança, senta aqui e você tem que falar o que aconteceu. Nós nunca pedimos isso para ela. Mas ela sabia que tinha aquela temática ali em cena e que a gente estava disponível se ela quisesse falar. E, gente, ela passou o semestre inteiro sem falar desse abuso. E lá na última sessão com o terapeuta, ela disse pro terapeuta, hoje eu quero falar com você sobre aquilo. Ele diz, tá. E era um terapeuta homem. Aí ela diz, tá. Ele diz, fala. E ela contou X coisas para ele. E a gente avaliou num processo que essa menina, ela já tinha bastado para ela. Ela já podia seguir em frente. Mas a mãe não deixava. A mãe faz ela reviver aquele abuso, porque a mãe se sente culpada, porque a mãe se preocupa. Então, onde ela vai? Onde eu vou deixar ela ir? E se acontecer alguma coisa com ela, né? A gente entende porque a mãe faz isso também, com a melhor das intenções. Mas ela revive uma violência. Então, a gente chegou no final desse processo dizendo para a criança, você tem alta, você está liberada. Até para marcar para ela, vira a página. Vira a página, segue em frente, vamos falar de outras coisas. Não é negar que aquilo agora com as terapias da terceira onda, né? Não é negar o que aconteceu, o sentimento, o sofrimento, nada disso. Mas é não ficar preso àquilo. Agora, a mãe está muito presa a isso. Então, nós sugerimos para a mãe, você precisa de um apoio individual para você, para lidar com essas questões suas. Porque você fica trazendo isso para a criança, o tempo todo a criança diz para o terapeuta, eu não aguento mais a minha mãe falando disso. Não aguento mais. Percebe? Então, pode ser que no final a gente tenha até uma avaliação de satisfação diferente, porque são duas histórias diferentes ali que estão em cena, né? E com essa com a mãe, a gente entende que ela precisa elaborar isso melhor, né? Então, para dizer para vocês que a terapia não significa todo dia falar de problema, de todos os problemas e detalhar todos os problemas, porque cansa, isso mesmo, é aversivo, cansa, é sofrido, né? E cada caso vai exigir um manejo diferente para essa questão, mas a gente vai eventualmente falar de problemas. Então, expectativa e realidade ali não estão batendo. Mas eu quero dizer, não significa ficar toda a sessão falando do abuso sexual, porque aí ninguém aguenta, nem o terapeuta, né, gente? Então, a gente tem que pensar em cada caso. Eu apresento aqui para vocês agora uma imagem que tenta resumir esses grandes conjuntos de variáveis que as pesquisas vão mostrar para nós que afetam a satisfação do consumidor. Então, eu aqui selecionei algumas também para dar essa dica para vocês do que vocês podem pensar para favorecer essa satisfação. Lembrando que muitas dessas variáveis nem estão diretamente relacionadas à sua atuação dentro da sessão diretamente. Vamos conhecer um pouquinho delas. Está aí separado como variáveis anteriores à terapia, da própria terapia e posteriores à terapia. Lembre que nós temos aqui dois grupos, digamos assim, de clientes importantes e que podem nos avaliar de forma diferente. Algumas das variáveis anteriores à terapia, gente, características dos próprios adultos daquela família. Então, o pai e uma mãe que tem um diagnóstico psiquiátrico, isso pode levá-lo a fazer uma avaliação diferente do seu trabalho, tá? E a indicação. Quem é que te indica a terapia? Quem é que te recomenda? Veio porque a escola diz que se a criança não for para terapia, vai suspender a criança. Veio porque um colega terapeuta indicou. Como é que essa família chega para a gente? Isso pode afetar também a satisfação deles, tá? E, obviamente, né, uma das principais variáveis posteriores ao processo são as mudanças, são os resultados, são os ganhos terapêuticos que a gente consegue promover. Além dessas, tem um monte de outros elementos que podem afetar a satisfação. Estou dando aí alguns exemplos para vocês, bem pontualmente.
a acessibilidade e a conveniência do serviço. Eu não estou satisfeita porque lá é muito difícil achar estacionamento quando eu vou para terapia. Isso pode ser algo que deixa a pessoa insatisfeita com o serviço, percebe? A satisfação das necessidades, a competência da equipe, estou usando bem os termos traduzidos da literatura, tá, gente? Então, às vezes, não são termos tipicamente analítico-comportamentais. Características do profissional. Isso eu acho que é interessante pra gente. A nossa qualificação, a nossa empatia, a nossa competência, as nossas habilidades ali específicas, não específicas, o vínculo terapêutico. Isso vai afetar. As relações interpessoais com a equipe dentro do serviço psicológico. Alguns clientes vão dizer: aquele terapeuta é muito curioso, sempre acha que está certo, dá muitas instruções como agir. As queixas pioraram, né? Já ouviram isso? O cliente, ai, eu tenho que falar tudo de novo que eu já falei. Ai, você fica me fazendo um monte de pergunta, né? É para a gente pensar um pouco na nossa interação e sessão com o cliente. A eficácia do serviço, o envolvimento da família no tratamento, a adequação daquele programa em termos da cultura familiar, temos o desenvolvimento daquela criança, os custos e as exigências, tem que preencher um monte de ficha, tem que ficar preenchendo automonitoramento, isso pode também, tá? Afetar a satisfação da nossa clientela. Essas pesquisas, então, vão trazer alguns dados importantes, e eu tentei resumir um pouco deles aqui, que podem dar dicas para nós. A psicoterapia, se encerrada prematuramente, sem planejamento, pode levar a uma menor satisfação. Dados dessa avaliação da satisfação, quando coletados por escrito, ao invés da gente perguntar, podem gerar uma satisfação melhor. Gente, isso não pode acontecer, porque se a gente pergunta olho no olho para o nosso cliente, ele vai dizer que não gostou? Gostei não. Né? Eles não dizem. Eles faltam. E não tem aquele cliente que falta aquela sessão chave, assim, que o carro quebra, que ele esquece, né? Acontece, assim, uma coincidência. Não é isso, parece ter uma relação de contingência ali em cena, né? Então, um dado até esperado. Quando você pergunta por escrito, você está eliminando um efeito de demanda social que a pessoa vai responder para te agradar, né? Os dados de menor satisfação quando coletado no instrumento qualitativo. Os jovens relatam menor satisfação do que os pais. Quanto mais grave o comportamento perturbador, menos satisfação os clientes relatam também. Quando eles vão relatar maior satisfação? Quanto maior fosse a expectativa deles com relação à terapia, quando eles foram atendidos por um terapeuta mais experiente e quando o atendimento foi mais longo, em termos de quantidade de sessões. Isso não vale para tudo, né? Mas são dados que a pesquisa vai mostrar para a gente. E aí, a literatura também vai questionar essa questão. Como é que você está avaliando a satisfação do seu consumidor? Apenas perguntando para ele? Pode ser um meio, mas será que esse é o melhor meio? Será que isso é supervalorizar a opinião do cliente? Vamos aplicar isso para a terapia infantil? Quantas vezes os pais acham que a terapia está dando muito trabalho? Que a terapia, né, nossa, tem que ficar fazendo coisa diferente, tem que ficar preenchendo o quadro, tem que ficar estudando com o menino, né, não pode mais bater também no menino, nossa, não pode pôr de castigo também, né, ai, como, esse negócio de terapia, eu vou te falar, é melhor ficar do jeito que estava, percebe? Então, é um questionamento da literatura, será que a opinião do nosso cliente deve ser a nossa principal medida de satisfação? E se o cliente tiver errado? E se ele não estiver fazendo uma boa avaliação? Nós tivemos um caso de uma família, a criança eu acho que tinha uns 5 anos, e eles relatavam, que é muito comum nos nossos casos clínicos, que usavam de violência física, punição física com a criança. E falaram isso para a terapeuta, e a terapeuta dizia, puxa, então nós precisamos conversar um pouco sobre isso, né? E a família dizia assim, não, pra gente tá ótimo, os adultos, claro, né? Pra criança não tava ótimo. Não precisamos não, isso aqui não é uma queixa que a gente quer abordar na terapia. Né? Mas vocês estão batendo na criança. Castigando a criança para ensiná-la a fazer, tentar ensiná-la a fazer isso ou aquilo. Então, isso é uma questão para ser discutida na terapia, sim, né? Mas como a gente vai discutir isso? Então, percebe? Eu quero dizer que às vezes a família não avalia que algo é queixa,
que algo é problemático, que algo precisa ser mudado, mas será que eles estão certos nessa questão? Se a gente tem literatura, lei, né, dados nossos ali, mesmo que assistemáticos na clínica, dizendo dos efeitos colaterais indesejáveis da punição física. Então, precisamos falar sobre isso, né? Muitas vezes isso tranquiliza o terapeuta. O cliente diz que está adorando, que gosta muito. Ah, que bom. Né? Então está dando tudo certo. Será que está dando tudo certo mesmo? E aí, eu queria comentar com vocês sobre o que eu vejo hoje em vários casos, que são desafios muito grandes da família e que muitas vezes não são colocados como as queixas iniciais na busca para terapia. E abordar esses desafios, gente, significa produzir certo desconforto, principalmente nos adultos. E isso pode fazer com que, ao longo do processo, se alguém fosse entrevistar seu cliente, ele diria: nossa, gosto de terapia, dá muito trabalho, é cansativo, né? Tem que fazer tanta coisa. Ai, é sofrido, eu não dou conta. E não sei o que mais eles poderiam verbalizar ali para falar desse custo de resposta que necessariamente envolve. O tempo exclusivo, né? Eu coloquei a tirinha aí do incrível caso das pessoas que só viam seus filhos à noite. Pensar em tempo exclusivo para a criança é um desafio muito grande e que a gente precisa discutir, eu diria que com todas as famílias que estão conosco. Então, a gente encontra adultos com uma sobrecarga de trabalho, tanto profissional, fora de casa, como dentro de casa, nas tarefas domésticas. Muitas famílias estão reclamando disso. A ausência física dos adultos por longos períodos, e quando estão presentes, ou talvez até à distância, eu estou colocando aqui como pouco tempo emocionalmente disponível para a criança. A gente tem casos de adultos que estão do lado da criança e a gente tem crianças se queixando para a gente que o adulto não brinca com ela. Mas eu peço para minha mãe brincar comigo, mas eu digo para minha mãe que eu quero falar um negócio com ela e ela diz que não tem tempo, que ela não tem paciência, que ela está muito cansada. Você ia dizer? Do exemplo? É nesse sentido, percebe? A gente tem agora na terapia uma coisa que não acontecia de forma tão sistemática, gente. As crianças trazendo queixa dos adultos. Vocês acham que na terapia infantil vai só adultos dizer: a criança não está fazendo isso, a criança é desobediente, a criança faz birra, a criança não estuda. E agora a criança está dizendo, né? Como fala Laércia lá, quem deseja uma criança que expressa opinião? A criança é bom ficar calada, só obedecer, não dizer nada, não questionar. Sinto muito, pode esquecer. Não, tá difícil existir, mas ainda bem. Isso vai trazer outras demandas para o adulto, porque ele tem que dar conta, ele tem que ouvir, ele tem que discutir. Os adultos chegando para a gente na clínica falando de extremo estresse, extremo sofrimento, sobrecarga de tempo, eu não estou dando conta. E as crianças também podem vir com a grande sobrecarga acadêmica, esportiva, altos níveis de exigência para desempenho, etc. E aí o Armandinho brinca com a mãe dele, né? Essa tirinha aí do Armandinho, para quem não conhece. Hoje a mãe diz, hoje às 2 você vai ao francês, às 4 no futebol, 6 música, 8 reforço. Tem alguma dúvida? Tenho. Que horas eu vou ser criança? Então, gente, o terapeuta infantil precisa também olhar para a antropologia, para a sociologia, para a história, para a comunicação, para a nutrição e realmente mergulhar no mundo das crianças e pensarmos na nossa cultura, na nossa sociedade, o que é ser criança. E cada vez menos se tem ser criança. Cada vez ser criança parece mais com ser adulto, né? E uma discussão incrível que a gente poderia fazer nesse sentido também. A Cíntia Moura é uma terapeuta infantil que cria recursos maravilhosos para a gente, não sei se vocês conhecem, esse é um jogo dela, chama Será que Conheço Você? E há tantos outros, ela vende no site da Terapia Criativa, Cíntia Moura, mas pode procurar no site terapiacriativa.com.br, tem tudo lá.
E aí, a Cíntia criou esse jogo, um jogo de cartas, de perguntas para pais e filhos, e o nome é esse, será que eu te conheço bem? São perguntas em que o pai vai dizer o que aborrece o filho, o que o filho mais gosta de fazer, e quando a gente coloca isso numa sessão, muitas vezes eles vão perceber que eles estão conversando pouco, que eles estão brincando pouco, que eles estão ficando pouco juntos. Então, é material que já nos ajuda numa reflexão nesse sentido. Também é importante, é necessário, não é suficiente, é bastante. É possível? É bem possível. Parar para um abraço. Então, a gente precisa hoje na terapia discutir com a família sobre a importância do contato físico amoroso com a criança, da escuta, né, genuína, exclusiva para a criança. Isso é algo que a gente está discutindo na terapia e isso vai contribuir para a satisfação com o nosso processo também. Eu me aproximei do meu filho, eu escutei mais o meu filho, eu brinquei mais com ele, eu tive mais paciência, eu tentei entender melhor o lado dele diante de situações difíceis, né? É isso, gente. Nem isso as famílias estão conseguindo fazer. Parar para um abraço. E aí, eu preciso falar desse livro incrível do James Smith, que é O Terceiro Ouvido, né? A metáfora é para dizer, olha, há pedidos que as crianças fazem pra gente, que não é, né? Papai, joga bola comigo, não é só jogar bola. Fica comigo, faz uma coisa que eu gosto, né? Passa um tempo olhando para mim, presta atenção em mim. É isso que a criança quer dizer. E o Marcos Pianges, que é um pai blogueiro, se a gente puder falar assim, uma figura pública importante, e que publicou esse livro do Poder do Eu Te Amo. Ele tem um vídeo também falando sobre isso. Mais à frente eu coloquei o Instagram dele, e é isso, é a gente pensar na expressão amorosa, afetiva, que muitas vezes passa batido naquela rotina com tão pouco tempo, que a gente sabe como é também, né? A gente também vive isso. E aí eu adoro essa imagem do grupo de WhatsApp de antigamente, né? Que é o que falta. A gente conversa muito, mas pelo WhatsApp. E como o WhatsApp está criando problemas, né, gente? Brigas de família, fulano saiu do grupo, não saiu, né? Eu não quero mais grupo nenhum. Meu marido tem um grupo que eles são tão brincalhões lá, que aí sempre que um sai do grupo, alguém vai lá e põe de novo. Quem sair, a gente põe de novo. É assim. Mas é o grupo lá de brincadeira, então tá bom. Mas é isso. A gente não pode perder isso aqui e a gente vai perdendo isso aqui. Recentemente, eu deixei aqui o Instagram também, não sei se vocês viram essa cena do pai que é comediante e conversa com um nenenzinho sentado no sofá, mas um nenenzinho que ainda está aprendendo a falar, né? Então a gente não consegue entender nenhuma frase, mas como é lindo, gente, é uma das coisas mais emocionantes que eu acho. É esse momento em que a criança alterna o papel de falante e ouvinte numa conversa, é muito maravilhoso. Então o neném fala, aí o pai diz, pois é, não sei isso. Então, contato visual, eu estou disponível para você, nós estamos conversando de algo, de uma forma descontraída, gostosa. É muito lindo. Tá lá no Instagram dele. E se vocês colocarem também no Google, dá para fazer uma busca e encontrar, porque é bem recente esse viral aí. O uso excessivo da internet, a tirinha aí vem dizer que o celular é o melhor amigo do seu filho, que também é algo que os adultos precisam, né, gente, pensar muito, as crianças também, mas vários casos clínicos recentes vêm com essa queixa. A criança muito tempo na internet, muito tempo, várias horas consecutivas. Tirar o celular como um dos castigos mais frequentes que os pais estão utilizando. Vem não sei o que, fica seu celular, né? Os diálogos ausentes na rotina, poucos interesses em atividades em comum, atividades de lazer limitadas, a falta de limite e orientação para o uso da tela e da internet. A nossa aluna Larissa está falando sobre isso hoje também. O empobrecimento das relações familiares, né? Gente, até o que as famílias entendem por lazer. Quando a gente pergunta para as famílias, o que vocês fazem de lazer no final de semana? Ah, olha, nem sempre dá para a gente ir para o shopping. Não, mas lazer de final de semana não é só o shopping, né? É outra coisa. Eles entendem isso, que nós estamos tendo que mudar a forma de perguntar. Porque quando a gente pergunta assim, eles entendem que é isso, que o lazer é um grande programa. É um programa em que você vai gastar muito. Você vai para o shopping, você vai para o cinema, você vai num restaurante. Não, não é isso. Nós estamos falando naquela conversa do sofá ali,
que estão os dois vendo televisão e conversando. Isso é lazer também, né? E a falta de interações de qualidade, né? Tudo isso uma coisa vai se somando à outra, vai tornando outra mais provável, vai reforçando a outra. Falta de interações de qualidade. É a tirinha das frases em extinção. Quem hoje em dia vai falar, preciso do sinal do fax? Quem vai falar, que CD maravilhoso, né? E quem vai falar, bom dia. Então, nós estamos falando de habilidades sociais importantes, inclusive de civilidade. Nós estamos falando de adultos que muitas vezes não têm repertório, não sabem como mudar isso, né? Não tem alternativas. Adultos que não sabem brincar com as crianças. A gente já teve mãe em sessão que a terapeuta usou um jogo na sessão, a mãe foi lá, comprou um outro jogo, levou para a sessão e falou para a terapeuta: eu preciso que você me ensine a jogar, que eu vou levar isso para casa e eu quero jogar com meu filho. Tá bom, né? Pelo menos foi lá, tentou o valor, mas é isso. Mas e os pais que não sabem brincar, né? E não dizem pra gente, eu não sei brincar, eu não sei como faz isso. E as crianças hoje, gente, elas não querem brincar de adedonha, né? Qual é a brincadeira? A brincadeira é ficar num super game e não sei o quê? É, né? Aí é complicado. Do que mais a gente pode brincar? Então, as tirinhas aí vêm com muito bom humor falando disso. Tantas campanhas na internet, de ONGs, como aqui da Infância Livre de Consumismo, falando sobre trocar a boneca que só falta falar por muitas conversas e risadas. O risco dos usos das práticas educativas coercitivas, né, que também nos afastam desses valores que a gente considera importantes na vida familiar. O Armandinho, de novo, mostrando que o caminho do educar sem punir é mais longo, é tortuoso, né? Custa mais, mas é um caminho importante da gente pensar. E aí eu estou usando a mãe solo para falar que violência gera mais violência. Não é bobagem, não, esse ditado, esse bordão aí. Violência gera mais violência. Para a gente convencer muitas famílias de que a palmada é um grande problema, de que o castigo físico é um grande problema, gente, é um dos maiores desafios que a gente tem na TASSE, com certeza, tá? Tô me esticando uns minutinhos, se vocês toparem, só porque a gente começou um pouquinho depois do tempo, tá? O Pedrinho Fonseca é um pai também da grande mídia, maravilhoso, e eu pensei, puxa, eu preciso falar dele, porque ele tem publicações lindas no Instagram, no Facebook, se vocês puderem seguir, tiverem interesse. E aí eu achei essa foto de tantas bonitas que ele tem lá. Os posts dele são sempre fotos da família dele e cartas para os filhos. O post dele é uma carta para cada filho, para vários filhos, depende do post. Mas eu achei essa imagem que eu acho que representa um pouco do que eu quero defender aqui, que a gente precisa pensar junto às famílias, para falar de satisfação ao longo desse processo, que é esse interesse genuíno uns pelos outros, essa curiosidade, essa disponibilidade, essa proximidade física, mas uma proximidade que também é emocional, né? Então a gente precisa falar disso ao longo do processo. E falar disso, gente, promover isso numa família, muitas vezes é difícil para eles, principalmente para os adultos. Nós temos um caso que, depois de uma sessão com a terapeuta, esse pai percebeu em um pai com um histórico criminal importante, uma mãe que está em privação de liberdade nesse momento, e essa filha mora com esse pai e uma avó, e esse pai chega na rotina familiar e ele começa a abraçar essa filha, a demonstrar afeto de uma forma mais evidente para essa filha. E essa filha, o que aconteceu com você? Tá muito esquisito, você gosta de querer ficar me abraçando? Abraçar é esquisito. Abraçar incomoda. Abraçar é estranho, né? E aí, na sessão, ela vai para a sessão seguinte com a terapeuta e diz: ai, meu pai tá muito grudento. E a gente entendeu assim, a gente entendeu essa reclamação dela assim, talvez ele esteja fazendo de uma forma meio exagerada mesmo, né? Ele saiu do extremo que não apresentava nada e foi para o outro extremo. Então, tá, mas calma aí, ele vai chegar lá, né? Então, a gente viu que ela se incomodou também, mas porque era diferente do que já acontecia. E que talvez ele esteja meio exagerando. Mas como é que a gente pode tentar equilibrar isso? É a palavra que eu vou fechar a minha fala de hoje. Se os clientes não ficam satisfeitos, então,
que eu tô aqui dando exemplo para vocês do quanto eles precisam pensar, mudar, né, refletir, mudar a perspectiva, vir para a sessão. Se eles não estão satisfeitos, ainda assim a gente deve se preocupar com a satisfação? Sim, a gente deve se preocupar com ela, porque é uma forma da gente pensar em proteger e educar os nossos clientes. Pensar na satisfação é uma forma de você minimizar os efeitos indesejáveis do procedimento. Então, se eu explico para eles, se eu falo para eles sobre um princípio de análise do comportamento, se eu explico o que é reforço, o que é modelagem, que aprendizagem leva tempo, precisa de exposição, que mudar padrão de comportamento é custoso mesmo, isso pode facilitar a aceitação dele com relação àquelas intervenções que eu estou propondo, né? O cliente insatisfeito, mesmo que a gente tenha alcançado os objetivos e o cliente ainda está insatisfeito, isso pode ser importante para você avaliar o processo que você conduziu. Como eu estou conduzindo a psicoterapia, né? E manter a lealdade do cliente também é importante. Todo mundo gosta de ter a sua opinião levada em consideração. Quando a gente pergunta como a pessoa avalia um produto ou um serviço, ela se sente mais valorizada. E isso pode fazer com que ela avalie de forma positiva aquele processo. A literatura, gente, vai falar para nós também do que mais você pode fazer. Não é exaustivo isso aqui, além de perguntar para o seu cliente se ele está satisfeito. Faça mais do que isso. Busque na literatura se essas intervenções estão sendo feitas, se elas se mostram eficazes, se outros terapeutas estão fazendo análises como você está fazendo. Isso te respalda que você está num caminho certo. Registrar dados e mostrar dados para os nossos clientes sistematizados, né? Permitir que o cliente escolha intervenções dentro das possibilidades. Então, não é dizer para o pai e para a mãe, você tem que fazer assim, que assim é o certo, né? O que você acha que a gente pode fazer nessa situação? O que é possível para você? E o que o marido vai ajudar? E como que a avó vai contribuir? O que é viável naquele contexto familiar, né? O cliente tem que construir isso junto com a gente. Buscar comportamentos, avaliar os comportamentos emocionais da criança durante a terapia. Buscar pelos correlatos. A família é assídua, a criança vem para a sessão, ninguém fica fugindo da gente que não pode atender telefone, né? Que falta aquela sessão de fechamento particular que você queria dar um feedback. Tudo isso vai sinalizando que tem aí bons resultados no seu trabalho também, né? Não só pelo que eles falam. O que a gente quer na terapia? A gente quer satisfação na medida em que as nossas metas terapêuticas traçadas com os clientes são adequadas, são representativas. A gente quer promover intervenções que são eficientes, mas que também são aceitáveis, com as quais eles concordam, que eles de fato implementam, que eles entendem qual é o sentido daquela intervenção. A gente quer ganhos, resultados que sejam relevantes individualmente para o nosso cliente, mas que também tenham um impacto social para as interações dele em diferentes contextos. A gente quer mudanças que sejam duradouras, que sejam robustas. A gente está pensando na avaliação da satisfação do consumidor para chegar aqui também, né? Com mais sucesso. Não sei se vocês já viram essa imagem, o gráfico lá da esquerda é o que eu planejei, o da direita é tudo que aconteceu, né? Então, é de novo a gente falar lá daquela, né, expectativa para terapia. Não, é uma linha reta ali, tranquila, eu vou lá, levo a criança, o terapeuta faz um monte de coisa que eu nem sei o que é, e o menino vai ficar maravilhoso depois disso. Deleta, é isso aqui, né? E o segredo para tudo isso, quando a gente fala, para a gente concluindo, de satisfação, da gente pensar tanto nas nossas intervenções, da gente trazer reflexões para as famílias que muitas vezes não envolvem algo que elas pediram para a gente diretamente, talvez nem elas percebessem que precisavam de mais tempo, que precisavam de mais abraço, que precisavam de mais escuta, que a criança precisava de mais encorajamento. A gente precisa se equilibrar. Então, é a criancinha aqui perguntando, e qual é o segredo? Aí o adulto diz, equilibrar-se, que eu penso que é ter equilíbrio, que é aquele equilíbrio do paizinho que estava grudento demais, mas é também meio que um equilibrar-se numa corda bamba, né? Que é a vida, que são as interações nossas. A gente sempre tem um novo desafio, né? Sempre tem uma novidade, sempre tem nosso ponto forte, nosso ponto fraco. A gente precisa encontrar equilíbrio aí. E aí, eu encontrei essa imagem do Marcos Pianges, esse aqui é o Instagram dele, é o mesmo do livro. O livro dele de sucesso é o
papai é pop. E ele dá palestras, ele tem uma história de vida. Eu acho que tem uma palestra dele no TED ou no TEDx também, gente, se vocês quiserem procurar. E eu acho muito interessante, porque é um pai falando. Tipicamente, na TASSE, o cuidador principal que vem para a terapia é a mãe, não é o pai, tipicamente. E aí, eu encontrei, esse é o vídeo que ele fala do poder do Eu Te Amo, que depois virou livro, mas eu encontrei essa imagem que ele fala do aprender a aprender. Então, eu entendo que quando a gente avalia a satisfação do consumidor, vocês viram como é grande, né, gente, esse tema. Tem muita coisa publicada, muitos aspectos para a gente conhecer, estudar, pensar, procurar na nossa condução da TASSE. Então, tem muita publicação interessante. Mas eu penso que, na prática mesmo, quando a gente pensa nessa avaliação da satisfação do consumidor, eu entendo que se as famílias, os adultos, as crianças, os jovens, compreendem que eles precisam estar disponíveis para aprender a aprender sempre. Que momento a gente está vivendo agora na nossa família? Que situação difícil aconteceu com essa criança? O que esse jovem não está dando conta? Se a gente tiver disponível a aprender, a abraçar mais, a ouvir mais, a adotar uma outra prática educativa ali relevante, né? A brincar mais, a estudar mais juntos. Se a gente tiver disponível a isso, eu acho que a gente alcança um processo com todo mundo satisfeito. Terapeuta satisfeito pelo trabalho que fez e os clientes satisfeitos pelo serviço que eles consumiram também, né? Então, acho que essa sacada dele aí é muito interessante. E a gente fala disso na psicologia, né? Como essa habilidade que a gente precisa ter, aprender a aprender. Eu deixo aqui meu e-mail de novo, Raquel Ávila Tassi, tudo minúsculo, juntinho, @gmail.com, se vocês precisarem falar comigo. A todos que queiram conhecer também mais do curso de terapia analítica comportamental infantil, agora na primeira semana de agosto a gente começa uma turma, agora com um curso num formato um pouco diferente, com a carga horária de 70 horas para um semestre. Então, eu e a Ana Rita estamos fazendo a proposta do curso, e se vocês quiserem estar com a gente, vão ser muito bem-vindos. Eu agradeço para vocês pela atenção, por estarem aqui. Se quiserem comentar algo, fazer perguntas, eu estou à disposição. A todos que estão online também, fiquem à vontade. E obrigada por terem ficado comigo, conhecendo um pouquinho desse mundo aí da satisfação, tá bom? Obrigada.